Meio-dia e 41 minutos, estamos de volta aqui no Mobiliza Brasil, seguimos aqui ao vivo e agora é hora de entrevista. A gente vai conversar com a advogada criminalista Thaís Cardoso, que vai falar sobre o Junho Violeta e sobre o combate à violência contra a pessoa idosa. Thaís, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde. Boa tarde. Thaís é advogada e também companheira, jornalista, colega jornalista, está aqui conosco para falar sobre esse tema que é tão importante, né, Thaís? Essencial. O mês de junho tem talvez seja o mês do fomento, o mês do debate, que se chama a atenção para essa pauta com o Junho Violeta. A gente sabe que muitas instituições, elas se desdobram, elas fazem as suas ações. Vamos começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre a importância de trazer esse tema à pauta, né? A gente fala agora em junho, mas a gente sabe que é o tipo de violência, é o tipo de coisa que acontece, infelizmente, durante o ano inteiro e a gente tem que manter vivo esse debate. Mas fala um pouquinho para a gente sobre esse mês, né? Porque ele é importante também para chamar a atenção, né, para o assunto. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Drailton. Boa tarde a você e a todos os seus telespectadores, a todo mundo que está acompanhando aqui o Mobiliza Brasil. E é um mês realmente, assim, é necessário parar para se discutir a violência contra a pessoa idosa. A gente tem aí o dia 15 de junho, que é uma data emblemática instituída pela ONU. Então, o debate acontece no mundo inteiro, para parar, para se conscientizar com relação a esse absurdo, não tem outra palavra para usar num momento como esse. A gente falar de violência contra uma pessoa que já viveu a vida inteira, que já contribuiu a vida inteira, foi economicamente ativa, trabalhou dentro de casa, trabalhou para a família, trabalhou para o Estado. Muitas vezes ainda trabalha, Muitas né? vezes ainda trabalha. Família, muitas vezes, né? E a gente discutir aqui a violência contra essas pessoas é até um contrassenso, né? Quando a gente precisa cuidar, né, de uma pessoa que, né, trabalhou tanto, que viveu tanto e que, como você muito bem lembrou, ainda trabalha, ainda produz muitas vezes, a gente está discutindo aqui a violência, né? É um contrassenso. Thaís, fala pra gente quais são os tipos de violência, porque muitas vezes a gente lembra ou a gente percebe a violência física, porque ela deixa marcas. É verdade. Ela é mais evidente, ela é mais aparente. Só que a gente sabe que existem outros tipos de violência também. E você, no seu dia a dia, pelos casos que você acompanha, quais são os principais tipos de violência? E, de repente, algum idoso, alguma pessoa idosa que esteja acompanhando agora o Mobiliza e que tenha parado, porque prestou atenção nesse programa agora, nessa entrevista, porque de repente acha que pode estar passando por isso. Quais são os tipos, como ela pode identificar? É verdade, Drailton, você trouxe um ponto crucial, que é a questão da violência física, porque a violência física, a gente não precisa nem explicar o que é. A gente sente na pele, a gente sente a dor. Quando a gente vê alguém ser agredido fisicamente, a gente sente também aquilo ali, então é muito mais fácil de identificar. Mas existem inúmeras violências. A gente tem a violência psicológica, que também é muito sério contra o idoso. Existe a violência patrimonial, que é algo muito comum, inclusive está sendo muito debatida, em nível nacional, para que se fortaleça ali a legislação com relação principalmente ao Estatuto do Idoso. Está se querendo buscar uma punição mais rígida, mais eficaz para esse tipo de violência que é a patrimonial. Então, aquelas pessoas, você que está aí assistindo, às vezes tem um cartãozinho que recebe o benefício, que recebe a aposentadoria. Tem aquele dinheirinho certo, aquele dinheirinho. Cai sempre aquela pensão, aquele benefício, aquela aposentadoria, e acaba sendo muitas vezes alvo, desse tipo de violência, né? Às vezes essas pessoas deixam esses cartões, deixam ali o controle dessas contas com alguém da família, com alguém que ela confia. E às vezes essa pessoa acaba usurpando desse direito desse idoso. Então tem essa violência patrimonial, existe a negligência, que é o quê? Um idoso que às vezes precisa de uma atenção especial, ele precisa de um cuidado especial, ele usa uma fralda geriátrica, ele precisa de uma dieta específica, ele precisa de ajuda para se locomover, e às vezes as pessoas que estão ali naquele entorno, que devem cuidar daquele idoso, negligenciam aquele idoso. Tem o próprio abandono,
né, com relação ao idoso, que também é uma violência, também é um crime. Né? Inclusive, abandonar em hospital, abandonar em casas, né, asilos, por exemplo, é um tipo de crime. Né? Então, são diversas violências, diversas atitudes que podem ser praticadas aí e que podem ser consideradas crimes. A própria violência sexual. Existem muitas denúncias, muitas denúncias, infelizmente. E Thaís, você trouxe uma questão que muitas vezes acontece com pessoas próximas, né? Pessoas que privam dessa intimidade, dessa confiança dessa pessoa idosa. Muitas vezes esse idoso ele pode não estar mais no melhor da sua, como é que a gente falaria? Do seu discernimento. Do seu discernimento, perfeito. Então, ele pode ser influenciado, ele pode agir com ingenuidade, sem saber exatamente o que está acontecendo. E assim como a gente fala em relação à violência contra a mulher, que a gente percebe que o maior percentual de agressores são companheiros, são pessoas que estão dentro da própria casa, eu creio que quando a gente fala da violência à pessoa idosa, a gente fala também desse núcleo, né? Da mesma forma. A gente está falando de pessoas que estão muito perto, que convivem e muitas vezes se aproveitam, né, dessa situação. Thaís, você falou sobre o Estatuto do Idoso. Eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte, a gente sabe que o Brasil, você é do direito, você então vai falar melhor do que eu sobre isso. Muitas vezes a gente tem uma redação muito bem feita, às vezes serve até como referência para outros países, mas muitas vezes a aplicação dessas leis, a aplicação, por exemplo, do Estatuto do Idoso, ela não acontece da maneira que a gente espera. Como é que você observa isso? Você falou sobre punições mais severas, você falou sobre responsabilizações, o que é que falta? Como é que você enxerga o Estatuto do Idoso e até que ponto, de fato, ele é cumprido na prática? Como é que você observa esse cenário? Olha, o Estatuto do Idoso, né, pegando até o exemplo que você citou, né, a questão da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela traz ali uma política, né, a obrigação de se instaurar políticas públicas voltadas à prevenção da violência contra a mulher. O Estatuto do Idoso, ele traz também diversos regramentos com relação à prevenção e à punição com relação à violência contra a pessoa idosa. Entretanto, a gente não tem a mesma roupagem, para usar uma linguagem aqui que todo mundo que esteja em casa consiga compreender e acompanhar o que a gente está falando. A roupagem do Estatuto do Idoso ainda é muito mais sugestiva do que impositiva. Então, a gente tem diversos crimes que estão instituídos ali, mas crimes com penas muito brandas. A gente tem diversas sugestões de políticas públicas que devem ser implementadas, mas que não obrigam, elas não coagem o poder público. Fala que o poder público deve cuidar, mas não impõe determinadas medidas que devem ser determinadamente cumpridas e que, se não forem cumpridas, haverá uma punição. Então, existe muita sugestão e pouca prática. Então, eu acho que falta mais isso, trabalhar em cima de políticas públicas efetivas, porque só sugerir, a gente já percebeu que não resolve. A gente tem que chegar, sentar e desenvolver as políticas públicas, porque os números estão aí, Drailton. A gente não precisa mais de números. Né? E são gravíssimos. Você falou aí que com relação ao maior número de pessoas que estão dentro de casa, mais de 90% da violência praticada contra a pessoa idosa é praticada no seio familiar, no ambiente doméstico. Então, isso é muito sério. A gente tem números, a gente sabe onde está o crime sendo cometido, a violência sendo praticada. E por que essas políticas elas não são tão efetivas assim? Por que a gente precisa de um mês para discutir a violência contra a pessoa idosa? Isso era para estar sendo debatido, discutido e trazido à tona todos os dias, porque tem violência contra a pessoa idosa todos os dias. Mais de 30 denúncias chegaram na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, só nos 5 primeiros meses desse ano. Foram 14 homicídios só esse ano. Isso que a gente ficou sabendo, né? Porque tem uns casos subnotificados, com certeza, Isso. Né, Thaís? Que acabam não chegando. Isso. Então, os números oficiais já chamam a atenção. Mas multiplique por 2, por 3, por 5, Sim. por 10, a gente não sabe, né? Então, realmente, os números podem ser ainda piores. Vou pegar um gancho, Thaís, no que você falou, de políticas públicas. Pessoal, a gente está no ano eleitoral. Então, eu acho que é importantíssimo. A gente vai votar para presidente, para governador,
deputado federal, estadual, senador. Então é a hora da gente perceber quem são os candidatos que têm compromisso com a pessoa idosa, quais são aqueles que de repente já têm mandato e demonstraram alguma ação nesse sentido, para que a gente cobre também. E se o candidato que você votou não ganhar as eleições, você tem a mesma legitimidade para cobrar. Isso é importante. E é importante que a gente tenha isso em mente também. A gente está entrando nos últimos minutos aqui, Thaís, desse bate-papo. A gente sabe que é um assunto que a gente poderia realmente passar muito tempo conversando sobre ele é muito importante. Mas nesses últimos minutinhos que a gente tem, eu queria que você falasse o seguinte: qual é o caminho? De repente, essa pessoa idosa, ela quer procurar um caminho para se defender, para sair dessa situação. De repente, eu observei que tem uma pessoa idosa que está passando por isso. O que é que eu devo fazer? Tem um Disque 100, né? Que até pedi para colocar na tela aí, que é um canal de denúncia, que é muito importante. Mas fala para a gente, de repente, qual é o caminho para quebrar esse ciclo de violência? O que é que você recomenda? Primeiro, isso que você falou está perfeito, é denunciar. Tem o Disque 100, tem o 181, que é o Disque Denúncia, tem a ronda que está passando ali no bairro, chama, sabe? Ficou conhecendo algum tipo de prática de violência contra uma pessoa idosa, tem que denunciar. Até porque o estatuto, voltando para ele fala especificamente que o papel de garantir os direitos da pessoa idosa, ele é da sociedade, ele é da comunidade na qual essa pessoa idosa está inserida, né? Seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, seja onde for, é do poder público, é da família, então é todo mundo. Né? Cabe a todos nós esse cuidado com a pessoa idosa e essa garantia de seus direitos e garantias fundamentais. Então, eu acho que para quebrar, a gente primeiro precisa parar com essa história de que, em briga de marido e mulher não se mete a colher, é o neto que está ali brigando, que está gritando com o avô, que tirou o dinheiro do avô. Eu não vou me meter, isso é coisa de família. Não. Não é coisa de família, é coisa nossa. Então, a gente que tem que batalhar para se conscientizar que contra atos de violência, seja contra quem for, criança, mulher, idoso, a gente não pode silenciar nunca, tem que denunciar. Não pode naturalizar também, né? Que às vezes a gente naturaliza, a gente acha que faz parte do cotidiano e não faz parte não, pessoal. A gente tem que manter viva a capacidade de indignação. Isso é muito importante. Não pode deixar de indignar. E procurar realmente denunciar, isso é fundamental. Thaís, a gente está no finalzinho, eu agradeço muito. Espero que você volte mais vezes aqui ao Mobiliza, que a gente continue com esse bate-papo, que ele é importantíssimo. A gente está fazendo agora no mês de junho, mas como você falou, ele é fundamental em todos os meses do ano. Então é um compromisso nosso também manter essa pauta sempre viva, ela sempre atual aqui no programa. Thaís, conversamos com a Thaís Cardoso, advogada criminalista. Muito obrigado aqui pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite, agradeço a todos os telespectadores do Mobiliza Brasil, programa muito legal, viu? Gostei demais de estar aqui com você e acompanho vocês sempre que estou em casa. Muito obrigado, Thaís. A gente está na reta final dessa edição de hoje. Vou aproveitar para agradecer a você que está conosco, começando mais uma semana com a gente na TV, no rádio, na internet. Fica aqui o nosso muito obrigado. E aproveito para lembrar que temos um compromisso marcado amanhã a partir do meio-dia. Então a todos desejamos uma ótima tarde e até amanhã.